É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, aquele programa que existe para mostrar que propaganda e entretenimento tem tudo a ver, embora talvez você não saiba. Toda terça-feira, eu e minha parceira Ju Trevisol estamos aqui recebendo dois convidados especialíssimos para mostrar essa relação, não é isso, Ju? É isso, Emerson. Que bom que eu tô de volta, né? Semana Claro. passada tive uma ausênciazinha porque eu tava aí gravando, mas hoje tô aqui com vocês de novo, então acompanha a gente pelo YouTube, pelo TikTok da Nova Brasil FM, programa Reclame. Aproveita para mandar suas perguntas, que vocês já vão conhecer os nossos convidados especialíssimos que estão aqui hoje. Exatamente. E já vamos começar apresentando o primeiro entrevistado. Vamos lá. Já vamos direto? Vamos. Ah, é, porque agora a gente quer Isso aí. compartilhar as notícias, Praticidade. né? Ela é apresentadora, comunicadora, um fenômeno baiano, essa mulher virginiana, dança como ninguém desde os 9 anos de idade, é publicitária, musa do carnaval, tem quase 15 milhões de seguidores no Instagram e ainda é mãe da linda Liz. Bem-vinda, Lauren Prota. Obrigada, gente. Olá. Vai ser massa o nosso bate-papo, tô ansiosa e feliz. Obrigada pelo convite, viu? Ótimo. E vamos pro segundo, que, para começar, ele é carioca. E ele deixa isso muito claro em todo momento. Não precisa nem abrir a boca pra gente já saber que ele é carioca. Ele é publicitário, aquariano, quase um triatleta. Tem mais de 20 anos de experiência de mercado, embora tenha uma cara de 15 anos. É um dos sócios e CBO da Amplify e líder da área de negócios e novos negócios da agência. Seja muito bem-vindo, carioca Gui Brum. Obrigado. Você falou que eu sou carioca e cheguei atrasado, né? Não, mas você tem que mandar um especial, Xbox. Obrigado pelo convite. Você viu que a minha vida não é tão interessante quanto a sua, né? Viu que Super A gente vai interessante, descobrir coisas adoro. muito interessantes sobre você Vamos hoje. lá, vamos tentar cavar. Tenho Obrigado certeza. pelo convite aí. Prazer estar aqui com vocês. É isso, a gente vai bater um papo muito gostoso, mas antes a gente separou... Bom, primeiro, vamos fazer uma homenagem aqui pra Palmirinha, que deixou a gente nesse domingo, uma comunicadora, chefe de cozinha, avó, fantástica, que vai deixar muita saudade. E pra Rita Lee, que acabou de falecer agora há pouco, um dos maiores nomes da música popular brasileira, ativista, escritora... uma mulher empoderada que também vai deixar a lembrança, mas também deixa um legado lindíssimo. Então, descanse em paz aí. E vamos seguir. Não tem nem o que falar ainda, né? Tá todo mundo tentando digerir, agora há pouco. né? Acabamos de pouco. saber, tá um silêncio sobre esse tema ainda. Um grande nome da... É que assim, nós não somos eternos. É uma pena que de vez em quando alguém vai embora, mas nem sempre alguém deixa um legado como essas duas pessoas que a gente falou aqui agora. Sem dúvida. Então, ótimo. E aí, antes de começar esse programa, a gente separou umas duas notícias aqui que eu acho que vale a pena ser repercutidas, né? Primeiro, aqui, uma pesquisa do INSPER, Instituto INSPER, enviou 5.200 currículos fictícios para vagas de estágio em grandes empresas e constatou que candidatos com nomes de origem negra receberam 29 menos convites para entrevistas do que aqueles com nomes de origem branca. E quando incluíam foto, as chances de convite para os candidatos negros eram ainda menor. Lori, isso reflete uma sociedade, né? Total. Eu tava vindo no avião lendo justamente um livro chamado Pacto da Branquitude, que fala justamente sobre isso. Eu tô no meio dele e traz dados como esse aí que são reais, né? Eu acho que a gente precisa ainda lutar muito para mudar essa realidade do nosso país. E, enfim, cada dia a gente vai aprendendo, vai crescendo e entendendo como é que a gente pode fazer para mudar, né? Principalmente os donos de empresa, acho que podem ajudar muito a mudar esses números aí. É isso. E aí, Gui, o que a gente faz para seguir no caminho da equalização dessa questão? Se a gente tivesse a resposta, a gente já estava melhor, né, nesse assunto. Acho que é um assunto super complexo, mas concordo com você. Acho que a iniciativa privada pode e deve fazer muito mais. A gente vê também nosso mercado, naturalmente é um reflexo também, a gente tentando atingir essa proporcionalidade que a gente vê na população, né, brasileira, dentro de todas as esferas de comunidade. Então, de fato, hoje, né, no nosso mercado também publicitário, né, a gente vê diversas iniciativas, né, educacionais, não só do ponto de vista de recrutamento também, o nosso mercado durante muito tempo, ele trabalhou dentro de uma bolha, né, de quem indica, né, e aí naturalmente você exclui muito a questão da diversidade.
e o que está intimamente ligado à criatividade, né? Quanto mais diverso, mais criativo é qualquer ambiente, né? Seja Mas você chega nas pessoas, né? Seja o da música, Com seja certeza. tudo, né? Então, a gente vive quanto mais referência, mais rico, e aí no Brasil, né, não falta isso. Então, um baita desafio, não só para recrutar, mas também para reter, né? Que hoje eu vejo muitas iniciativas de recrutamento, de educacionais, né, de agências, de iniciativas, né, para todas as questões de diversidade. Mas é um super desafio também, o desafio de retenção, né? Que não basta só trazer, como é que a gente retém, como é que a gente trabalha isso. Mas eu concordo com você, eu acho que tem um longo caminho, mas com certeza a iniciativa privada pode fazer e deve fazer muito mais para a gente chegar num níveis de proporção da nossa população, né? Tem que caminhar lado a lado com o governo e com toda a sociedade, né? Acho que quando a gente se mobiliza... Você vê, a gente já vive um momento que essa discussão é muito mais comum. Sim. E em grande parte porque as redes sociais também permitem que todo mundo tenha voz. Então você não fica dependendo só de um CEO ou só do governo. Todo mundo da sociedade pode colaborar, pode sugerir, né? Total. Saída. E a gente vê isso massificado na nossa bolha também, né? Mas quando a gente vai para esse Brasilzão, cara, os desafios são gigantescos. É né? verdade. Então É um assunto mais complexo, mas que merece ser bem trabalhado. E eu acho que tem um início aí, né? Bom, mas vamos para a segunda pergunta aqui. Ó. Uma pesquisa americana indica que a geração Z busca empregos com propósitos, significados e alinhados com as suas preocupações com questões ambientais, sociais. 85% da geração Z e até mesmo dos millennials estão abertos a trabalhar no ramo de conservação da natureza. Para 46% dos entrevistados, ter que ficar sentado por 8 horas todos os dias é a maior desvantagem de um ambiente de escritório tradicional. E aí, Gui, é difícil lidar com essa galera? É fácil. Só pergunta complexa. Mas se fosse fácil, você ficava em casa. Cara, isso pra gente foi um baita desafio, né? Ainda mais impulsionado por toda a questão da pandemia, que fez a gente revisar diversos hábitos, né? Entre eles, a nossa relação com o trabalho. Então, a gente hoje também acho que a Amplify, por ser uma agência, né, digital, a gente sempre trabalhou já num esquema de projeto, já numa questão híbrida, né, nos formatos mais flexíveis de trabalho. Mas hoje em dia é premissa, né? A gente, às vezes, né, dentro da nossa área de recrutamento e seleção, as primeiras perguntas que a gente ouve precisa ir presencial? Antes até do que remuneração salarial ou qualquer questão de benefício. Então, hoje, se a gente não se adaptar a isso, a gente não vai conseguir reter essa geração, né? Aí vale para todas as esferas, Total. né? Educação também. Não dá mais para a gente dar aula do jeito que a gente dava antigamente, porque essa galera, a gente não vai prender essa galera. Então, lá na agência também, a gente teve que passar por um baita aprendizado, revisão de trabalho, como a gente trabalha, ferramentas, para poder também atrair essa galera que demanda certas coisas diferentes, né? E não diferente as marcas também, né? Que precisaram se relacionar diferente com esse público que exige um cuidado maior. Uma lente completamente Agora, diferente. é muito interessante, né? Essa geração já vi com esse olhar socioambiental, já quase que na alma, né? Eles já têm isso. Você vê criança que já fala sobre alimentação, já tem, né, alguns instintos ali de cuidado com a sustentabilidade. Você fala, não ensinei isso. Mas não sei, acho que tem também uma coisa geracional mesmo, assim, acho que até meio espiritual vindo aí. E você, Laura? Você é millennial, né? É isso, eu acho que tem várias questões aí. Eu falo sobre a questão do trabalho, porque eu trabalhei em agência de publicidade. Eu sou publicitária, de formação. Então, antes de eu ingressar nas redes sociais, na parte digital, eu trabalhei em agência de publicidade. E hoje, quando eu visito algumas agências, eu percebo, tomei um cuidado de fazer com que eles se sintam em casa, ou que tenham um momento ali de distração, de tipo assim, eu vou ficar aqui ter o meu momento de pensar sobre projetos. Então, você vê totó, você vê almofadas, você vê, sei lá, várias coisas para entreter ali a pessoa que está trabalhando, não ficar como se fosse, tô no escritório, 8 horas, sentado. Um clima mais leve, mais leve, mais descontraído, que na minha época não era tanto assim, né? Alguns anos atrás. Então, acho que isso também... As empresas que terminam pensando nisso tendem a proporcionar uma qualidade de vida melhor para a pessoa que está trabalhando. E eu acho que a questão do digital influencia muito nessas decisões também, né, dessa geração, porque nós somos todos influenciadores. Todos nós que temos rede social, a gente influencia pessoas, independente da quantidade de pessoas, né? Hoje eu tenho uma rede social, né, com muitas pessoas, mas...
Minha mãe, ela influencia ali com o número dela, Claro. sabe? Eu acho que a gente tem esse cuidado e ver essa comunidade crescendo faz com que a pessoa que trabalha no escritório queira também um tempo dela ali, sabe? De vivenciar, de viver isso. Então, eu acho que as empresas, né? Gui trabalha aí com a empresa, eu acho que tem que realmente ter esse cuidado de poder proporcionar um ambiente de trabalho mais positivo e que abrace mais a pessoa que está trabalhando ali e que também tenha esse cuidado de, será que dá para trabalhar em casa? Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham para mim, eu tenho alguns funcionários, muitos, e a maioria deles trabalha de casa. Eu prefiro. Porque eu acho que faz o momento dele o melhor. Sabe o melhor momento ali para estar trabalhando? Para, sei lá, aí vou ter 2 horas aqui que eu vou ter qualidade de trabalho. Então, senta ali 2 horas e resolvo tudo que eu preciso resolver. Às vezes a pessoa tá com tanto problema, chega no escritório e, tipo assim, não rende, entendeu? Então, eu acho que é se adaptar. Obviamente que cada trabalho é um trabalho e a gente precisa entender sobre isso. Mas, por exemplo, tem agência de publicidade mesmo, eu acho que tem uma flexibilidade maior para isso, né? E sobre a questão do ecossistema, eu trago muito na minha parte de trabalho em entender as empresas e as marcas que estão me contratando e como elas se relacionam com isso. Eu acho que isso é muito importante para mim. A partir do momento que eu influencio, que eu trago informação para as pessoas que me acompanham. Então, eu tenho que ter esse cuidado, antes de tudo, antes de aceitar um trabalho, de aceitar uma proposta. Sim. Só para finalizar aqui, todo mundo falou bonitinho, é legal, mas todo mundo reclama dessa galera que não é resiliente, que se tem um problema grande trava, eu não quero mais fazer isso, não quero mais trabalhar. Você já passou por isso, Millennium? Então, eu acho que não, porque a maioria das pessoas que trabalham comigo, a gente consegue ter uma relação muito próxima, né? Porque eu sou o produto. Então, termino que essas pessoas têm uma relação. Eu falo assim, a pessoa para trabalhar comigo, ela tem que gostar de mim, não adianta. Porque não é um copo, a gente não tá falando sobre um copo, tá falando sobre Lorena, que tem emoções, que passa por situações diversas no dia a dia. Então, se a gente não tem uma troca, pra mim já não funciona. Não é sobre a pessoa ser competente pra tá trabalhando, ou saber entregar ou não o trabalho. Não é só isso, né? Não é sobre isso. Comigo não funciona assim. Então, quando a pessoa trava, eu falo, tá travando porque não tem essa conexão comigo. A gente já conversa tranquilamente e tira do trabalho. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe que está comigo há muitos anos já. E elas precisam me entender. Elas precisam entender que eu tenho dias bons, dias ruins. E ir administrando isso. Então, se travou, eu já destravo logo. Eu falo, eu sou virginiana, né, B? Falo, travou? Bora destravar, viu? Vamos resolver. E você, Gui, você tem um time grande para cuidar também. Às vezes a galera não tá funcionando. Como é que você, aquariano, metade homem, metade cavalo, lida com esse tipo de situação? Cara, você falou também de um lado que é um baita desafio, assim. Então, primeiro a questão dessa flexibilidade de trabalho, o que a gente aprendeu também é que tem esse altos e baixos, assim. Tem rotinas que funcionam muito bem de casa, quando você precisa de talvez uma questão mais técnica, introspectiva, de mais silêncio, mas tem rotinas que não tem jeito, assim. Lá na agência a gente estabilizou que a gente chama, uma cultura que a gente chamou de 3-6, então tudo que for de celebração, colaboração e cultura é presencial. Então, por exemplo, a gente tem um All Hands que a gente se reúne com a agência toda, hoje são 250 pessoas, que vão para o escritório uma vez por mês para a gente poder ter uma conversa, ter uma interação, ter uma química que não adianta. Ainda não inventaram uma tecnologia tão legal quanto o presencial. Não vai rolar tão rapidamente. Para certas coisas. Mas, puxa, se você tem uma outra tarefa mais técnica que você pode fazer sozinho, fique na sua casa. Então, o que a gente fez foi mapear rotinas que fazem sentido você fazer remotamente e são mais produtivas, mas também existem rotinas que fazem mais sentido presencialmente. Como esse nosso papo aqui, como o que a gente está trocando, com uma questão de feedback, uma questão de gestão. Às vezes a tela traz uma impessoalidade que a gente não consegue atingir certos níveis de empatia, de leitura, e o nosso negócio requer essa sutileza. Exige, né? E até o foco, né? Desculpa, Gui, mas até o foco. Assim, por exemplo, eu percebo quando eu faço reunião assim, via internet e tal, eu saio do foco muitas vezes. Eu tô aqui reunindo, daqui a pouco passa minha filha atrás, sabe? Eu acho que tem essa questão do focar também quando se tem reuniões via internet, né? Via digital. Não, total. Até quando a gente vai recomendar, né, você está falando de canais e formatos, a gente precisa pensar nisso, assim. Então, o digital, às vezes, ele tem um grande alcance, mas a absorção da mensagem, às vezes, o cara não tá tão ligado ali quando ele tá no dedão ali, scrollando. Será que ele viu? Então, a gente tenta medir e fazer uma recomendação mais contextual de todo esse uso. Mesma coisa com a galera. E com o que você falou também, a gente tem muito desafio, porque é uma geração também
é extremamente imediatista. Às vezes a gente tem que lidar com isso, assim. São questões extremamente complexas que não envolvem necessariamente uma solução de curto prazo, às vezes envolvem um contexto maior. Que é um problema muito, muito recente, né? Eu não me lembro desse tipo de discussão de uma geração que tem problema de foco. Sim. Mas Não é sim, né? não, A alguém. gente está aí num topo da ansiedade. O Brasil, Sim, também. E a gente vê tudo isso se refletindo. É. Puta, até eu mesmo, assim. E aí você vê que cada um precisa procurar sua receita para você poder, né? Você falou de equalizar. triatleta, só para corrigir, eu sou zero triatleta, eu sou wannabe triatleta. Mas eu achei no triatlon, por exemplo, para mim a receita, que também tenho questões de ansiedade, tenho diversas, para mim o triatlon foi uma resposta, assim, porque é menos sobre performance do esporte, mas sobre, cara, eu vou pedalar 2 horas e vou ficar longe do celular. Eu vou nadar 1 hora, eu tô preocupado em bater a mão na borda. É o momento que eu tô fora do celular, eu tô preocupado com a minha respiração. Então, cara, você Todo precisa mundo ter precisa que encontrar, né? Todo mundo precisa... E não é só uma esfera no profissional, né? Às vezes a gente vê isso todos os muito campos. latente no profissional. Mas, cara, tem o pessoal, tem o familiar. Então, cara, às vezes é muita coisa pra gente lidar e, enfim, questões extremamente complexas. Então, cara, cada um precisa fazer a sua reflexão e achar o seu... E são as coisas que você pode fazer estando no presente, né? Viver essa experiência no presente, naquele momento, onde não tem espaço para você estar realmente pensando no que vai acontecer depois, né? A dança é assim também, Sim, né? total. A dança é assim. Se falar do triatlon, eu falo da dança, assim, né? O meu trabalho, foi aonde eu cheguei onde eu estou muito por conta da dança, através da dança, mas também é meu momento de fuga, assim. É onde eu me encontro, onde eu me liberto, onde eu realmente libero toda essa ansiedade, porque eu acho que cada um tem o seu momento, tem o seu momento de pensar, entender toda a questão pessoal, toda a questão profissional, mas, ao meu ver, a gente que trabalha com internet, isso potencializa muito, porque a gente fala assim, a gente tá olhando pra grama do vizinho, né? Sempre assim. Só que você não escolhe qual grama você tá olhando, meio que você tá ali sendo bombardeado a todo momento de informação. E se você não tiver um foco, se você não tiver fé, se você não tiver base, você enlouquece. Porque a maioria das pessoas não passam a verdade, né? De fato, que é na vida. E a gente só absorve aquilo que ela quer passar. Então, se você não faz sabe, vai tirando ali, fala, caramba, filtro, né? Um filtro, você enlouquece. Então, eu tento passar sempre muita verdade nas minhas redes sociais. Eu acho que foi através dessa verdade que eu conquistei muitas pessoas que me seguem hoje. Muitas marcas que trabalham comigo hoje também. Mas não é um trabalho difícil, porque você mostrar sua vulnerabilidade para tanta gente é muito complicado, né? Então, eu acho que tem que ter um filtro, tem que ter uma organização ali na cabeça da gente mesmo, pra gente não se deixar bater e não se deixar levar. E entender também o momento de fuga, né? Do nosso momento, pra gente poder abstrair mesmo e ter o nosso momento de lazer, vamos dizer assim. Agora, pra gente conhecer um pouquinho desse início aí da trajetória da dança, você começou com 9 anos, né? Foi. Eu comecei com 9 aninhos. Dançando com a Carla Pérez, é isso? Conta essa história. Trabalho infantil, né? Vamos combinar isso, é crime. Eu comecei a trabalhar criança, mas não era remunerado, tá, gente? Era de amar mesmo, assim. Na verdade, a dança, eu encontrei com a dança desde que eu nasci, vamos dizer assim. Eu tenho vídeos dançando pequenininha, já me remexendo. Mas ela não me pegou de primeira. Minha mãe tentou me colocar no balé, eu tinha 4 anos de idade. Eu não consegui fazer aula de balé, entrei no karatê. Fiz 12 anos de karatê, fui bicampeã baiana de karatê. Olha. Sempre fui do esporte, fui da seleção de futsal, de handball, de vôlei, sempre fui do esporte, natação, tenho várias medalhas. E aí eu tava andando no shopping e aí um produtor me perguntou se eu queria imitar a Carla Pérez no aniversário surpresa dela. Então não tinha conexão. Do nada. Do nada. Eu não tinha conexão com a dança, do tipo, fazia aula de dança e aí me encontraram lá. Foi tipo, eu tava andando e aí ele, quer imitar a Carla Pérez? Não, você parece com a Carla Pérez, era loirinha e tal. Falei, quero. Aí minha mãe, vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer. Porque eu já tinha a questão de dançar com meus primos, era mais de família. E aí eu fiz a Carla, amei. Ela tinha um grupo infantil de dança. E aí eu pedi pra participar. Mas eu não pedi uma vez, não. Eu pedi diversas, com assim. Vontade, com vontade. Assim. E aí eu dancei com a Carla durante 6 anos. Eu falo que foi minha escola de dança. Nessa época era o auge do... Ela tinha acabado de sair do Tchan. Uhum. E ela estava fazendo um projeto direcionado para as crianças. Legal. Que é o Algodão Doce. Ela tem esse projeto até hoje. Eu dancei com ela há 6 anos. Foi onde eu aprendi. Eu falo que a Carla foi minha escola de muitas coisas. E aí depois eu saí. Falei assim, meu pai... Eu sou filha única. Meus pais sempre investiram muito em educação.
E eles me mandaram pro Canadá. Eu já tava maior que Carla. Passei um tempo estudando, fazendo escola e tal. E aí, antes de entrar na faculdade, meu pai, vamos estudar inglês. Aí eu fui, morei 1 ano no Canadá. Quando eu voltei, eu já entrei cursando faculdade. E aí, quando eu fui... E assim, fiquei esse tempo sem dança, vamos dizer assim. Eu não fiz aula, né? Não... Aí, meu pai, quando eu voltei, eu falei assim, preciso fazer o estágio, né, da faculdade, que é uma matéria que é necessária. E aí, eu fui estagiar na agência de publicidade e eles estavam com um projeto. Que agência você estagiou? Eu estagiei na Nova Conteúdo e depois eu fui para a agência Califórnia, que era dos mesmos donos, eles meio que separaram. E aí tem essa agência Califórnia até hoje lá em Salvador. E aí eles fizeram um projeto que chama Fit Dance, que é de dança no YouTube, não sei se vocês já ouviram falar, que é gigantesco. Claro. E eu fui a primeira mulher a entrar no grupo como dançarina e eu fazia toda a produção do Fit Dance também. Então, eu fazia toda a parte de bastidor ali, de organizar as gravações. E como eu estava estagiando, eu também fazia parte das redes sociais do Fit. Então, nesse momento, estava começando a aquecer as redes sociais. Não tinha esse boom de Instagram, não tinha questão de public post, não, nada, era zero. E eu fazia alguns cursos sobre rede social, porque na faculdade a gente não tinha essas aulas. A gente tinha aula sobre identidade visual, sobre flyer, outdoor. Eram outros conteúdos. Não era sobre como ganhar dinheiro, por exemplo, com a internet. Ou como propagar o seu negócio na internet. Era uma coisa muito nova, assim. Muito início de tudo. Enfim, aí eu trabalhei no Fit nessas 2 áreas, dançando e por trás também. E nesse momento eu comecei a ganhar alguns admiradores na internet. Ganhei alguns fã-clubes, vamos dizer assim. E aí surgiu o concurso da Bailarina do Faustão, que foi um concurso nacional. Eu estava fazendo meu TCC da faculdade, já estava para me formar. E aí meu pai e minha mãe, vamos se inscrever, meus fãs. Eu falei, eu nunca na vida eu vou fazer isso. Porque Bailarina do Faustão, nunca fiz balé na minha vida. Com o Brasil inteiro fazendo esse concurso. Eu vou pagar mico, né? Não tem condições. E aí, não me inscrevi, eu tava muito focada no meu TCC, tava no meu 2º semestre, assim, pra acabar, finalizar mesmo, TCC 2, eu lembro. E aí, uma fã, junto com a minha mãe, me inscreveu escondido. E aí, eu fui passando de fase. Ganhei em primeiro lugar o concurso, foram 12 mil meninas. Nossa. 12 mil? Foram 12 mil meninas, eu ganhei em primeiro lugar. Entreguei meu TCC com nota máxima 10, ganhamos 7 prêmios. Até hoje, é um dos TCCs que mais... Assim, eles mostram o nosso TCC até hoje, depois de tantos anos. Virou referência. Entreguei o certificado pro meu pai e me mudei para São Paulo. Aí vim morar em São Paulo. Nada mal, hein? E aí, até hoje, a dança me proporciona muitas coisas incríveis, assim. E aí veio a parte digital, né? Que aí hoje é o meu foco maior. Parte de publicidade. Que a gente vai abordar mais agora. Sim. Mas assim, minha vida é muito chata. Ah, que nada. Eu quero... Então, calma. Antes de chegar na propaganda, então por que você não foi dançar fit dance? Por que você não foi artista plástico? Se eu dançar, foi atleta? Cara, se eu dançar, eu me quebro inteiro. Assim, não é a menor condição. Por que propaganda? Vou pensar numa versão muito interessante. Faz uma Não bonitinha. se preocupa. Não se Pera aí. Faz uma bonitinha. Deixa eu pensar aqui. Não terminei a faculdade, não tenho medalha. A única coisa que eu fiz muito esporte também quando eu era novo. Eu acho que isso também marcou. Fez o quê? Cara, eu fiz de tudo. Meus pais eram super entusiastas de esporte, mas também era sempre muito passionais, também me deixavam sair de tudo. Então eu fiz de tudo. Eu fiz ginástica olímpica, hóquei, natação, boxe, jiu-jitsu, karatê. Legal. Mas não persegui nada, assim. Mas eu acho que deu essa aptidão. Sempre foi uma coisa que... Eu sempre fui muito ansioso. Então era uma coisa que me colocava nesse presente ali que você falou. Então só isso. Mas você já tinha noção que era ansioso desde menino ou não? Cara, não, né? Tinha sinais, assim, de roer unha, né? Eu acho que também. A gente veio decupar a ansiedade de uma forma Agora, mais médica agora, né? Na época você não sabia, você nem sabe. Até eu precisei ter, enfim, alguns episódios ali para entender o que é e como eu vou tratar isso. Mas a gente nem sabia o que era, né? Como um monte de coisa também, a gente achava que era normal. Então, e o esporte sempre se apresentou como isso, eu fui descobrir agora, mais tarde, que é para mim um baita remédio, assim. Propaganda, cara, entrou na minha vida, eu nasci em Petrópolis, né, que é a região serrana do Rio, então zero referência, assim, de publicidade, né, uma cidade, né, fica 1 hora do Rio, então 250 mil habitantes, assim. E aí eu lembro que eu tava vendo aqueles primeiros filmes ali, que era do Mel Gibson, que era do que as mulheres gostam. Lembra desse filme? É um clássico. Que ele era publicitário.
que ele é publicitário, e aí ele entende ali a relação de uma campanha, na época era de Nike, eu vi Obrigado por Fumar também, que é um outro filme também. Aí comecei a pesquisar um pouco, se eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, queria ser arquiteto até então, comecei a olhar um pouco de publicidade, mas não conhecia ninguém. Então, de novo, né, um meio também Não tinha referência, né? Puta, não tinha referência, não conhecia ninguém, como é que eu vou entrar nisso? E aí eu lembro que eu mudei para o Rio com 18 anos para fazer faculdade. Tive a felicidade ali de morar com amigos logo no começo. Aí entrei na faculdade de comunicação social, porque tinha alguém da minha família que dava aula e tal, então facilitou esse processo. Aí fiz 4 meses de faculdade, aí um professor de filosofia que me conheceu, que foi uma pessoa que eu me conectei, falou, cara, puta, tem uma vaga de estágio, né, na Publicis. Na época já era a Salles ali fundindo com a Publicis. Rodolfo Sampaio? Era. Lá no Rio. Sim. E aí ele falou, puta, tem uma vaga para atender, o que você acha? Aí fui conversar com a pessoa, a Roberta, né, não esqueço até hoje. É muito legal isso, depois você refletir, olhar para trás, todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Fizeram parte, né? Eu fico me cobrando de ter essa lista, porque de alguma forma eu queria agradecer, mas é sempre injusto, né? Você esquece alguém e tal, então eu vou tentar não falar nomes, mas sou muito grato. E aí fiz uma entrevista e a pessoa, qual a sua experiência, né? A Roberta, na época, me perguntou. Eu falei, cara, eu já vi Obrigado por Fumar, eu vi do que as mulheres gostam. Eu sou formado no cinema. Cara, a gente falou de música, falou um monte de coisa, mas acho que foi uma daquelas coisas de química, assim. Claro. A gente se conectou, ela viu que eu tava com muita vontade, energia. Ela falou, cara, tô precisando de um estagiário com essa vontade. Você não quer começar? Cara, aí comecei na hora, me apaixonei. Começou na hora? Eu desci o prédio da Publicis, a Publicis ficava ali na Candelária, no Rio. Eu desci o prédio, quando eu ia pegar o ônibus, ela me ligou. Falou, cara, precisa ser você. Eu já voltei no outro dia, puta, aí passei por isso, assim, a faculdade, né, na época, muito teórica e muito distante da realidade, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, de como, né, pegar essas gerações, né, de forma um pouco mais prática, né? Entretenimento também, já super imediatista. E aí fiquei 4 meses na faculdade, aí começou esse rock de agência e tal. Na época também era um rock muito diferente do que é hoje. Mas eu entendi que eu tinha que largar a faculdade para fazer, e aí troquei. E aí, cara, sentei numa cadeira numa agência com 18 e tô nessa até hoje. E aí... Mas já entrei nessa geração do mercado, dessas agências já com essa cabeça mais digital, né? Pessoas que entraram no mercado aí há 20 anos atrás. Era o boom da internet, né? Vou chamar de internet comercial no Brasil, assim. As primeiras agências digitais, os primeiros sites, as primeiras... intervenções no MSN, no ISQ, no CCQ, então... Nossa, você acompanhou todo esse processo. Cara, acompanhei tudo. Mas só pra fechar aqui, e os seus pais não ficaram putos porque você não concluiu a faculdade? Cara, até hoje, minha mãe e meu pai me cobram. Falam, será que não dá pra voltar pra faculdade? Eu falo, cara, só passou 20 anos. Eu vou voltar pra faculdade. Porque eu não me formei e tal, então, enfim. E passei uns perrengues também, na época, de algumas agências perguntarem o seu currículo e tal. Eu contava essa história. No começo eu tinha super vergonha de falar isso também. Hoje em dia não, né? Obviamente, estou aqui contando. Mas acho também que o mercado também mudou também bastante em relação a isso, mas foi engraçado no começo, assim. Passei vários trotes. Uma vez uma agência também perguntou, putz, você não tem currículo, não vou poder te contratar. Enfim. Eu tenho uma história com isso. Eu entrei na faculdade, fui logo procurar estágio. Recebi vários não, de várias agências. Aí agora, já, sei lá, uns 2 anos atrás, já famosa, conhecida e tal, voltei nessa agência para poder fazer publicidade para algumas marcas. Entrei lá e o dono da agência, eu falei, você tá lembrado de mim? Olha. Que eu mandei o currículo, ele, tô, Lore. Eu falei, você me deu não, você não me aceitou aqui. E aí, hoje, nós somos, assim, parceiros e tal. Eu falei, mas de vez em quando você joga na cara dele, eu jogo diversas, toda vez que eu chego lá. Claro que sim. Volto lá e falo, você lembra fazer. que você não me aceitou aqui? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que faz parte do nosso processo. Essa questão da contratação via currículo e tudo mais, obviamente que isso é muito importante, mas a maioria das pessoas que trabalham comigo diretamente, elas não formaram na faculdade, assim, porque, como eu falei, é muito pessoal, né, o meu trabalho, assim. Então, eu prefiro muito uma pessoa que tenha um feeling, que tenha... Pode ser concursada, pode ser tudo, se ela não tem aquela questão do, tipo, do pessoal mesmo, de entender o que eu tô sentindo, de entender como é que eu gosto das coisas, não funciona pra mim. Pode ter o currículo maior do mundo, entendeu? Então, acho que é muito de trabalho pra trabalho também. Isso é muito difícil você perceber, né? Remoto, né? Esses soft skills, assim, essa questão... A questão da química, né? Cara, é isso. Como fazer isso remotamente? Eu não sei. Acho que ainda não tem uma solução. Então, eu acho que
o presencial tem muito valor ainda. Acho que é só entender o que faz mais sentido em cada um. No mercado publicitário é muito comum, por exemplo, o Nizam Guanais, um dos maiores nomes da propaganda, ele é, se não me engano, administrador de empresas. E tem vários. Ai, como é que ele chama? Que é professor lá da Casa do Saber. Loduca, Celso Loduca. Se não me engano, Celso Loduca é biólogo, sei lá. Então, assim, é muito comum, assim, você tem alguns skills que não necessariamente você vai receber na faculdade, mas você precisa estar ligado no mundo, porque a propaganda reflete todas as movimentações da sociedade. Total. Tem que estar ligado nisso, né? Não, total. É consumir informação, referência, né? E muito de vivência também, né? Acho que você precisa viver, né? Tem umas frases célebres que falam, cara, puta, né? A sua vida é grande parte da sua formação. Quando você vai trabalhar nesse meio, né, criativo, né, seja artístico, de música, você pega muita referência de vida, assim. Então, isso é tão importante quanto uma formação técnica. Eu não estou fazendo juízo aqui de um é melhor que o outro. Sim, eu acho que é uma combinação de tudo isso. É hiper importante para a gente imprimir verdade, né? Sim. Era da verdade, né? Agora ninguém mais compra qualquer historinha, qualquer coisa. Até nas artes em geral, tudo isso está refletindo. Então, naturalmente, na publicidade, na mídia social. Ô, Lori. Antes, vamos pro intervalo. Já? Já. Não gostou do papo que a gente nem percebe. A gente volta e continua esse papo. A gente está recebendo aqui hoje a Lori Improta, apresentadora e comunicadora e publicitária também. E o Gui Brum, sócio e CBO da agência Amplify. E a gente vai pro intervalo. Você que está aqui no rádio vai ficar agora com Lança Perfume da Rita Lee, uma homenagem nossa para ela. E daqui a pouquinho a gente volta e continua esse papo. E você que está com a gente aqui no YouTube e no TikTok vai ficar com uma entrevista da Lori, apresentadora e entrevistadora, no Lollapalooza, conversando com a Poca. Aí daqui a pouco a gente volta e fala um pouquinho disso também. Já estou aqui, prontíssima, preparada, com Dona Poca. Oi, Jachou. Oi, Jachou. Tudo bom, Jachou? Tudo bem, galera? Olá. Estamos prontas de preto. Não, mulher gato. Você tá recuperada? Hoje é o único dia que eu tive pra curtir, né? Então eu tô ótima. Tá pronta, preparada também. Agora eu quero saber, 3 dias de Lola, que você veio os 3 dias? Vi os 3 dias, mas eu trabalhei os 2 dias, então, né? Não deu pra curtir. Mas passou algum perrengue, assim, algum perrenguinho, assim, perrengue chique, sei lá, vontade de fazer xixi sem poder, tipo a chuva que a gente tá tomando na nossa cara agora? Bom, é só isso, às vezes cai a chuva do nada, mas a gente não é de açúcar, né? Tem que correr, ficar no... É perrengue, o perrengue! Disse que não tinha perrengue, agora temos. Perrengue, opa, beleza. O melhor perrengue foi esse, gente, o melhor perrengue. Gostoso, vou contar a história. Agora eu quero saber outra coisa. Conta. Você foi pro show de Rosalia? Rosalia! Tá. Gostoso, né? Você gostou? Eu amei, ela é impecável. Eu senti que foi uma vibe meio assim, meio... Parece um clipe, cada música era um clipe gravado, você viu? Parece um DVD mesmo, assim, sabe? Tudo muito bem elaborado. Com certeza ela ensaiou esse show inteiro já gravando, porque a câmera tava sincronizada junto com ela e com os bailarinos. Impecável. Eu fiquei assim, ó, assistindo o show. E agora, quero saber do look. O meu look, eu vou falar o que aconteceu com o meu look. O que aconteceu não, que tá maravilhoso. Aconteceu alguma coisa errada, foi? Aconteceu. Ave Maria. Eu esqueci simplesmente o meu look de hoje, eu esqueci na portaria lá do meu prédio. E aí esse look tava lá na minha mala, assim, pra caso eu fosse fazer alguma outra coisa, assim, extra. E tá maravilhosa, meu amor. Era esse o look. Isso era pra ser. Pra gente fazer o match, ó, dos vinil aqui, ó. Uma mão vai na cabeça e outra na cinturinha. Mexa, remexa, aula de dancinha. Obrigada, meu amor. Brasil, mais moderna, mais brasileira. 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 Brasil. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações. Agregadores em prosa e verso, que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente
misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades, novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. Dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna. Mais brasileiro. É isso aí. Reclamer, está de volta. O Reclame aqui na Nova Brasil. Hoje recebendo a Lorin Prota, apresentadora e comunicadora, e o Gui Brum, sócio e CBO da agência Amplify. Ju, vamos dar sequência nessa conversa aqui? Vamos nós. Queria perguntar uma coisa quase pessoal aqui, também minha, para a Lori. Eu também dancei no Faustão, mas há muitos anos atrás, numa uma outra configuração do que era a dança na época. E eu queria saber o seguinte, quando você entrou e você já pegou essa transformação de como as pessoas já estavam consumindo a dança diferente, se você viu isso de uma forma diferente, como que isso te tocou e o que te fez, a partir dali, querer tocar os seus projetos voltados para a dança? Então, como eu falei, eu comecei a dançar com 9 anos. Era muito a questão de hobby, de, tipo assim, dançar porque eu era criança e gostava daquilo. Meu pai alimentava aquilo como se fosse um momento de lazer. E aí, quando eu tava no meu TCC, que eu falei pro meu pai que eu iria fazer o concurso, ele não aceitou de primeira. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito estudiosa. Eu ganhei como melhor aluna da faculdade no curso de Publicidade e Propaganda, ganhei mérito acadêmico, ganhei bolsa. Então, eu sempre fui muito... E ele não validava aquilo. Ele falava, cara, você tem que seguir, você já tá estagiando numa agência, você vai ser contratada. Como assim você vai largar tudo pela dança? Porque naquele momento, foi o que lá, 2014, mais ou menos, 2013... a gente não tinha muitos nomes, vamos dizer assim, referência de dança que ganharam dinheiro através da dança. A gente tinha Carla Pérez, Sheila, por conta do El Chan, de um grupo, contexto, né? Um contexto diferente, mas assim, dança, e aí? Ou você tinha uma escola de dança, eu não tinha técnica nenhuma, eu ia pra onde com a dança, sabe? Zero. E aí ele não aceitava aquilo de uma maneira muito boa, mas ele também nunca me colocou pra não fazer, assim. Ele falava, pode fazer, mas você vai estudar. Era tipo assim, em paralelo, você vai ter que me dar o diploma. Era dessa maneira. Então, eu entrei justamente numa geração, vamos dizer assim, que a dança, ela fez negócio através do YouTube, né? Que foi o FIT. Como eu falei, eu não ganhava dinheiro através do FIT, quem ganhava eram os donos, eu não usufruí disso. Mas a partir do momento que eu saí do FIT, eu criei o meu canal no YouTube e eu ganhei muito dinheiro com isso, naquele momento. Hoje eu já não ganho mais. Porque hoje ele já tem uma nova política de que todas as músicas que eu danço, toda parte dos direitos vão para os compositores e artistas que estão interpretando a música. Não vem nada para mim. Então, hoje já não funciona mais. Mas hoje a gente já tem outra geração de TikTokers e tudo mais. Então, acho que a dança ela vem evoluindo nas gerações e a gente tem que acompanhar. Então, as pessoas me perguntam, Lori, como é que você enxerga isso? Porque eu continuo com o meu canal no YouTube. Para mim, ele é uma vitrine. Ele funciona para as marcas me enxergarem. Eu cresci, fui conhecida através da dança. Hoje, eu tenho a questão da maternidade, eu tenho a questão do lado empresário, eu tenho a questão da evolução mesmo como mulher. Mas eu comecei com a dança e eu acho que eu preciso levar a dança até o momento que eu não puder mais dançar. Mas foi bem complicado. Por uma questão também de preconceito, de quando a gente dançava no Fausto, ou então de quando a gente dançava num grupo de dança, de uma banda. Eu acho que hoje a dança passa por um momento muito melhor, onde as marcas enxergam a gente de uma outra maneira, onde a população enxerga a gente de uma outra maneira também. Então, eu passei por um processo muito difícil, mas também eu acho que foi um processo muito leve, porque eu não via a dança como algo de emprego, de gerar recurso para mim. Tinha satisfação não também. Tinha, entendeu? Era muito mais uma questão de amo fazer isso e vou fazer por uma questão de lazer. E ela se tornou meu trabalho, minha principal maneira de ganhar dinheiro. Mas não foi algo tipo assim, vou dançar, vou ganhar dinheiro com isso, vou ficar milionária com dança. Nunca tive esse objetivo e esse foco muito direcionado. Tipo, vou dançar, vou desestressar. Vou fazer um vídeo aqui de dança, sabe? E
foi dessa maneira que a dança surgiu, assim. Muito legal, porque realmente, né, foi uma época, era uma época, eu vim de uma geração que tinha muito preconceito, era difícil viver da dança, da arte no Brasil já é difícil viver, né? Muito difícil, e é muito legal ver como a Lori transformou esse mercado de uma certa forma, e aí tá a explicação, né, quem dança é mais feliz, veio do amor, não necessariamente daquela pressão de ter que ser uma profissão, né? E como você vem desdobrando isso em projetos, inclusive de incentivo para as pessoas. Eu participei, fui jurada lá do programa que a Lori fez no Multishow. Né? Fala um pouquinho do programa pra gente. Foi do GNT. Foi do GNT, foi. GNT. Foi o Me Deixa Dançar. A gente fez um programa de dança. Foram 2 temporadas, foi bem legal. E a gente tinha grupos de dança e tudo mais. E tinham pessoas querendo... Era um concurso mesmo, assim. E foi bem bacana, porque é o que eu falo, a gente poder proporcionar que a dança traz... Na verdade, a dança traz essa alegria, traz essa maneira de viver de uma maneira mais positiva. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Isso reflete muito na minha vida. E poder trazer isso para TV, né? A gente que lá atrás a gente não tinha nem na internet, vamos dizer assim. Eu acho que é muito positivo. Hoje a gente tem Dança dos Famosos, tem tanta coisa, né? Eu fui professora do dança, fui jurada do dança também. E, enfim, eu acho que a dança, quem dança é mais feliz, com certeza, e poder proporcionar isso e estar à frente disso, e as pessoas me enxergarem como uma pessoa que fez a diferença ou que faz a diferença nesse meio, é muito gratificante, com certeza. É impressionante também a variedade de formato, né? Eu acho que isso, internet trouxe muito, né? No seu caso, cara, YouTube... me veio aqui, a gente fez um trabalho agora para Perdigão, que é um dos nossos clientes lá na agência, com o Churrasco, que é um influenciador, e já é um formato de dança que ele começou ali no TikTok. A gente fez uma ação, que era o dia do churrasco para Perdigão, com o churrasco e tal, que a gente fez... E aí a gente descobriu um mundo também no TikTok de compositores. A gente contratou a Giana, que é uma compositora do TikTok, para fazer a música para o churrasco dançar junto com o churrasco de Perdigão, que já é um outro formato também, né? Total. Já é uma reinterpretação dessa dança num formato de entretenimento. Muito legal isso, assim, uma faceta diferente. Unindo a questão das redes, para mim é muito engraçado falar assim, porque eu sou do YouTube, assim, a parte da dança, e eu tenho um formato de dança, vamos dizer assim, né? Que é um formato lá mais baiano, do axé e tal. Quando veio o TikTok, as músicas passaram a ser conhecidas e viralizarem por conta de um refrão que é feito. Quando eu trazia esse refrão para dentro da minha coreografia do YouTube, as pessoas não absorviam. É como se fossem uma linguagem diferentes. Não, Lori, a gente prefere da maneira que você dançava. Não, no TikTok não. Mas assim, eu posso dançar essa mesma música no TikTok e é, tipo, super bem recebido. Mas se eu fizer a minha coreografia no TikTok dessa mesma música... já não absorvem da mesma maneira, já não entrega da mesma maneira. É muito incrível, é como se cada rede tinha a sua maneira de se comunicar ali, sabe? E a gente que vive disso, a gente precisa entender como se comunicar em cada rede, é muito importante. No Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, eu tô sempre muito atenta a como as coisas estão mudando e como eu vou participar daquilo. Porque quando uma marca contrata, ela contrata normalmente para todas as suas redes sociais. E aí eu tenho que ficar... Como é que eu vou me comunicar? A maneira que eu me comunico com o meu público do Instagram é uma, do meu YouTube é outra, do meu TikTok é outra. E a gente sofre lá para poder organizar as ideias. É difícil. Você pega... A gente tá falando aqui de mudança de paradigmas, né? Sim. Por exemplo, vou trazer isso pro universo da Amplify, que é uma agência que, em 2011, eu lembro que quando ela foi lançada, eu tive uma conversa com o Fred Siqueira e o GB, seus sócios lá. Fundadores da agência. Fundadores da agência, e eles estavam, naquele momento, eles estavam fazendo um trabalho muito focado na atuação das marcas nas redes sociais, mas era algo muito incipiente, era muito início. Muito. Corta, bota aqui, sei lá quantos anos se passaram, nós estamos em 2023. O que mudou? Porque você está falando de formatos aqui, de danças, e a marca enxergando isso, e vocês, obviamente, o mercado mudou, vocês já estavam lá dentro das redes sociais. O que mudou de lá para cá e qual o caminho que vocês percorreram até essa mudança acontecer? Porque hoje é uma realidade, naquela época ainda era incipiente. Não, é impressionante, assim. Eu brinco com o Fred, com o GBzinho, assim, baita visionários, assim, né? Quando a Amplify foi fundada, ela foi fundada, né, para ser... Tava ali aquele boom das redes sociais, estamos falando de 12 anos atrás. Então, era o começo do Facebook. Facebook, na época, era uma rede social, né? Não era uma plataforma de mídia gigantesca como é hoje. Era sobre, cara, aqueles posts orgânicos, era um outro trabalho, assim, né?
Então, na época até o alcance orgânico existia e depois, enfim, caiu. Então, quando eles montaram a agência, e era uma estratégia deles para introduzir uma agência no mercado, né? Num mercado extremamente saturado e monopolizado pelas grandes holdings de comunicação. Vamos fazer uma agência de redes sociais porque a gente acha que isso aqui vai bombar. Imagina, gente. Cara, e olha essa evolução, né? Então, na época, as próprias agências também contratavam a gente para trabalhar. E, puta, eu preciso fazer esse trabalho de redes sociais, mas não entendo muito bem como esse negócio aí. Tem esse negócio aí. Era visto como, uma coisa que vai passar. E aí foi, né, a adoção de rede social no Brasil, né, celular, internet, veio todo esse consumidor que a gente chama de always on, que é conectado 24/7, e aí é intimamente relacionado à evolução da agência, que passou, né, do social, uma evolução para o digital, né, que o social, né, virou grande parte desse ecossistema digital, até então muito em portal, era um outro tipo de navegação. E hoje a gente é uma agência de comunicação integrada, a gente entrega o digital e o social para todos os nossos clientes, mas principalmente a gente tem muitos clientes de comunicação integrada, que a gente trabalha tanto online quanto offline, mas sempre com esse DNA digital muito forte. Então, para a gente é natural, né? A gente vê algumas agências, né, tendo que se adaptar para um ecossistema que a gente já nasceu. Então, a gente chama até né, de uma agência que já nasceu nesse mundo pós-redes sociais. Então, isso faz toda a diferença para a agência, saber trabalhar com um ecossistema amplo de parceiros, com influenciadores, com criadores de conteúdo. Então, para a gente, isso é natural. Os anunciantes enxergam isso claramente? Como benefício? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que muito... A gente viu também uma mudança grande. Acho que a pandemia acelerou digitalmente tudo, né? Muito. Todo o pipeline das marcas aí de evoluir. Eu acho que a pandemia acelerou os planos de todo mundo. Então, a gente vê, né, a gente recebeu, né, na toa que depois da pandemia aí, a gente até dentro da área aí de prospecção e novos negócios, que é uma área que eu cuido também, a gente foi eleita a agência independente que mais ganhou novos negócios aí por 2 anos consecutivos, 2021 e 2022. E a gente viu muitas marcas procurando e aumentando o seu share digital, o seu entendimento e buscando... Cara, quem tá fazendo um trabalho digital aí legal, né? Então... É intimamente conectada a história da agência com a história que a gente está falando aqui. Então, a gente viu os primeiros influenciadores, então tinha muito isso, as primeiras trocas com marca, e depois para esse boom, né, do YouTube, e depois esse boom do... Você imaginava... porque essa é a sua segunda passagem pela Amplify. Segunda passagem. Você imaginava que os influenciadores teriam esse peso que eles têm hoje na comunicação? Eu entrevistei outro dia o Edu Simon, deve ter umas 3 semanas, 4 semanas, ele falou que hoje 60% da comunicação tem influenciadores. Ou foram feitos em canais, ou com influenciadores numa propaganda convencional. Já dava para imaginar que teria esse peso? Cara, eu acho que assim, se a gente olhar do ponto de vista de fenômeno cultural, o boca a boca sempre foi muito forte na nossa cultura no Brasil, né? E acaba que o influenciador, fazendo um resumo, né? É basicamente isso. É muito mais do que isso, mas é um meio de influência, né? Você é influenciado pelos seus amigos. Você olha alguns segmentos, né, de negócio, a principal influência é o amigo, né? A recomendação do amigo, a recomendação de quem entende. Então, eu acho que isso é uma reinterpretação desse mapa de influência, assim. Então, eu vou olhar para a Lore, ela entende de dança, ela entende de música, entende de publicidade. Ela falar que ela acha? Isso, eu acredito. E aí eu acho que tem uma migração também, que durante muito tempo essa influência foi ligada a alcance, né? Então, se eu tenho muitos seguidores... eu entendo muito sobre aquele assunto. Aí eu acho que a gente está também numa nova era de questionando isso. Falar, cara, não necessariamente, né? Alcance não quer dizer afinidade, não quer dizer entendimento, né? É Às vezes exatamente isso que eu ia perguntar. Tem um grande alcance. Exatamente sobre isso. Porque algumas agências têm falado aqui com a gente, algumas pessoas, sobre essa mudança até dos influenciadores para autoridades, né? E é isso que eu queria saber mesmo dos dois, até como que vocês enxergam isso. De não necessariamente ser só o número, ou ser um fitting com a marca, ou credibilidade, ou por que você escolhe, por exemplo, um menino como Churrasco. O que ele tem de fitting ali com a Perdigão, por exemplo, sabe? É o número? É a conversão? Ainda é a conversão imediata, que ainda é o principal? Total. Eu acho que tudo nasce do objetivo, né? Do briefing do anunciante, quando chega pra gente, eu espero esse residual. Eu acho que tudo nasce de qual o objetivo que a gente quer. A gente quer falar com muitas pessoas, então, naturalmente, alcance a gente vai preferenciar. Ou não, eu quero influenciar... eu quero que essa pessoa compre esse tênis. Então, eu vou falar com um influenciador que é especialista em tênis. Então, eu acho que, no final, fazendo um resumo de algo que é complexo, extremamente técnico, é uma relação de alcance e afinidade, né? Então, às vezes eu posso falar com menos pessoas, mas eu tenho uma influência muito grande nessas menos pessoas.
Ou não, eu quero só uma mensagem ampla, então eu vou falar com influenciadores. Então, eu acho que a combinação de influenciadores que a gente chama de, né, pequenos, médios e grandes, né, a gente consegue fazer isso e entregar a mensagem. Mas acho que é muito importante. Eu vejo essa migração, assim, até de influência para criadores de conteúdo. Então, acho que teve essa geração que era muito em cima de influenciadores, de recomendação, mas hoje a gente vê esse fenômeno da Creator Economy, que são, cara, criadores de conteúdo extremamente especialistas e técnicos no que aquilo que estão fazendo, que não é só uma questão de alcance, e sim de expertise mesmo. Então, é um raciocínio que eu acho que leva a ponderação também, para você introduzir a sua marca da forma mais contextual possível, né? E na sua relação com as marcas, Lori, hoje, Bom, assim? Sentindo na pele isso diariamente, eu também senti muito que mudou muito o mercado a partir da pandemia. Eu achava que eu ia... Porque eu tinha um musical infantil, então eu trabalhava com show. Eu tinha outros meios de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. A publicidade sempre foi um meio para mim, mas não era o principal. E quando começou a pandemia, eu falei, pronto, vai cair bruscamente, né? E, na verdade, tipo assim, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, assim. Obviamente, venho ganhando, mas a partir da pandemia... eu concordo muito com o que o Gui fala, e assim, dentro do que a gente trabalha diariamente, eu acho que a credibilidade e a verdade, ela acrescenta aí, né, na afinidade, no alcance e tudo mais. Eu tenho números muito bons, mas eu acho que a minha afinidade com o meu público e a credibilidade que eu passo por eu nunca ter tido nenhum escândalo, nenhum cancelamento, as pessoas acreditam muito no que eu falo. Eu acho que isso é um ponto principal e chave para mim, dentro de uma era onde a maioria dos influenciadores, para chamar atenção, para ganhar números, estão cada vez mais sendo cancelados ou entrando em situações ruins para poder chamar atenção e aí ter seguidores, entendeu? Eu prefiro não correr esse risco. Estou na internet, sei lá, uns 7 anos e eu nunca passei por isso. Eu realmente prefiro, na verdade, no meu dia a dia, mostrar. Eu estava falando sobre maternidade, inclusive, antes de ontem, sobre as pessoas tentarem me diminuir por eu ter uma rede de apoio, por eu ter uma babá. Eu falei, vocês não tentem, porque eu sei quem eu sou para minha filha. E eu, antes de tudo... Mas tentarem te diminuir porque você tem uma babá? Como assim? De tudo, né? Então, demais. Mas como assim? Eu sou menos mãe porque eu tenho uma babá, eu sou menos mãe porque eu tenho uma rede de apoio. É como se eu não cuidasse da minha filha e desse para outras pessoas cuidarem, entendeu? Então, assim, eu bato de frente mesmo, eu falo, aqui vocês não vão conseguir, não tentem. E assim, eu tava falando sobre isso. Eu falei, aqui no meu Instagram, eu sei o quanto que eu influencio. Então, o meu propósito aqui é passar verdade e filtrar as informações que eu passo. Porque a educação que eu dou para minha filha, nem mostro nem metade, porque... é a maneira que a gente escolheu educar ela. Eu, meu marido, a minha família. Mas, assim, se eu tenho uma informação que eu sei que vão ajudar mães novas que não têm acesso à informação, então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa responsabilidade. É uma responsabilidade social, entendeu? É uma responsabilidade ali com as pessoas que não têm acesso à informação e que só tem a gente ali na rede social para poder coletar algum tipo de informação. Sei lá, sobre a amamentação, sobre como eu alimento Liz, sobre N coisas, entende? Então, eu busco muito isso nas minhas redes sociais. Eu acho que é por isso que eu tenho tantas pessoas me seguindo há tantos anos. Concordo que hoje eu tenho uma gama, graças a Deus, muito grande de muitas marcas grandes, assim, que trabalham comigo e vêm trabalhando anualmente, assim, contratos anuais. Pode citar algumas marcas se você quiser. A Johnson's, a P&G, caramba, porque são tantas. Tem Braé, tem a DLK, que é uma marca fitness, está comigo há muitos anos também. A Disney, Shell... muitas marcas mesmo. A gente, graças a Deus, tem uma gama muito grande de marcas. Então, eu acho que é justamente por conta disso. É a forma que a gente se comunica e passa essa verdade para o público. Bom, eu ia até perguntar se tinha algum segmento que você não faria dentro dessa credibilidade. Pode. Tenho alguns segmentos. Eu acho que o segmento principal é aquele que eu não uso ou não consumo no meu dia a dia. A gente preza muito pela verdade, a gente preza muito pelo meu dia a dia. Então, por exemplo, eu não consumo leite porque eu tenho alergia. Então, eu também tenho. Então, assim, não adianta um iogurte vir tentar fazer... Eu já perdi muitos contratos. Inclusive, a minha filha, assim, o leite, sei lá... A Nestlé procurou a gente para fazer uma propaganda com ela. Eu falei, gente, eu não tenho como passar isso, porque ela é alérgica a leite. Poderia tirar essa informação, ninguém saberia que a minha filha não tem alergia a leite, ganhar esse contrato, que é uma bolada, e
acabou. Mas não, pra mim não funciona. Então, assim... Não podemos trabalhar com Piracanjuba, então. Não podemos. É um cliente lá da agência. Mas Piracanjuba sem lactose. Tem que pensar em outro. Mas, por exemplo, o meu é o leite, entendeu? Entendi. Mas tem isso, Lori, faz sem lactose. Eu falo, gente, mas não é verdade. Pra mim não funciona, entendeu? Por exemplo, como carne vermelha. Eu não como carne vermelha, porque desde pequena, mas tipo frango, peixe, tudo eu como. Então, eu perco contratos, eu perco dinheiro por conta disso, mas eu prefiro passar a minha verdade pro meu público do que fingir que nada tá acontecendo. Então, a escolha é muito sobre o meu dia a dia, sobre é mais honesto. Isso. Mais honesto. No Outback tem costela vegana, pode ir. Né? Posso? Negócio vai sair. Negócio vai sair. Fala dos seus clientes. Fala dos seus clientes. Já vai conectando aqui todo mundo. A gente tá chegando no final do programa, mas a gente tem um momento autoconhecimento aqui, onde a gente vai precisar ser um pouquinho sintético, mas onde eu vou perguntar para vocês, começando por você, Gui. Quem mais uma. Mas é isso. Ó. Quem é? Você falou de pandemia, de como o mercado vem mudando, sabe? E aí você pega a pandemia e a gente falou bastante de ansiedade, por exemplo, é um momento onde a gente teve bastante tempo de olhar pra gente mesmo e ver algumas coisas que a gente de repente não gostou, outras que a gente precisava trabalhar. Hoje, 2023, quem é o Gui? Porra, que isso? É isso aí. Quem é você? Com acertos e erros, quem é você? Que isso? É você, mano. Não, sem pressão, você não tem que dar uma conclusão nenhuma. Só dizer o que você pensou, o que veio dessa pandemia para cá, o que você transformou. Um pouco disso que você falou também no início, né? Que remédio você tá tomando? Ter o seu tempo para as suas atividades. Você falou para ser sintético, tem muito remédio. Tô brincando. Vai lá. Não, cara, eu acho que pra mim, e tem a ver com essa jornada também de autoconhecimento, assim, acho que a pandemia me colocou em contato com eu, assim, que tava passando, assim, sabe? Eu acho que foi isso, assim, um momento de reflexão que eu descobri isso, assim, eu descobri que eu precisava tratar uma questão de ansiedade muito forte que eu tive a vida toda. Hoje eu tô com 35 anos e eu não sabia o que era. Então, todo um processo hiper complexo. Eu acho que isso pra mim foi um grande achado, eu tenho até orgulho de compartilhar, porque eu vejo... que tem muita gente que passa por isso, assim, mas de se conhecer mesmo, né? Do ponto de vista também médico, de entender melhor essa coisa que é a ansiedade, que é uma coisa muito complexa, assim, de você entender, de sentir. Não é um botão que você vê aceso ali, você precisa interpretar muito o seu corpo e tal. E durante muito tempo, por causa da correria do dia a dia, rock, trabalho, família... Eu nunca parei para olhar para isso e, para mim, eu acho que foi um grande legado que a pandemia deixou, assim, de eu passar por esse processo de descobrimento, entender que eu preciso, sim, de uma medicação, entender que eu preciso de um tratamento, que eu cuidar, preciso de um estilo de vida diferente, alimentação, cara, esporte, né, numa camada de saúde mesmo. Então, e aí, naturalmente, dentro, né, do privilégio que eu tenho de poder, né, ter acesso a toda essa informação, de poder ter acesso... a pessoas, a uma rede de apoio de qualidade. Então, eu me senti muito rico, assim, nessa busca de ter descoberto tudo isso e poder também ter acesso à informação, a bons médicos, a bons tratamentos, né? A bons tratamentos, de poder entender que é uma coisa, cara, normal, passa por isso, é uma questão latente aí na nossa sociedade, que vive nessa questão de sempre, na questão do feed, sempre qual é a próxima coisa. Essas convenções sociais, da gente sempre tá olhando esse mundo perfeito. E o que tá por trás desse feed? Cara, por trás desse feed tem uma coisa muito louca, mas é vida. E poder sentir esses altos e baixos sem ficar se cobrando também de estar sempre alto, sempre tirando, né, nota 10 em tudo, sempre tirando medalha. Então, enfim, foi um pouco poético, nada sintético. Não, mas é isso. Mas acho que é de me conectar com a minha esposa, com a minha família, com meus pets. Ainda não tenho filho, ainda estou na fase de pet ali. Dessas conexões mais pessoais. Eu acho que é uma contramão também do que a gente está vendo. Assim. A gente estava agora no South by Southwest, a gente viu muito sobre inteligência artificial, desse futuro. Cara, mas ainda tem muita conexão humana, muita coisa pra resolver, legal. Né? A pandemia me deixou esse legado de olhar com mais atenção para as pessoas, para mim, para meus amigos, para minha família. Enfim. Que bom. E você, Lori? E aí? Bom, você teve mais tempo para pensar, hein? Não, eu te dei ainda feliz. Muito! Cheio de eu acho que, na verdade, eu não falo nem só a pandemia, mas eu acho que o nascimento da minha filha, ela me trouxe uma nova Lorena, uma mulher muito mais empoderada, muito mais segura de si. Eu tinha muito medo de me posicionar, de falar, de abrir frentes, de trocar ideia. Eu não me achava segura o suficiente para poder trocar sobre qualquer coisa, assim. Então, eu acho que a minha filha, ela trouxe uma nova Lorena, tanto na área pessoal quanto na área profissional, sobre liderar a minha empresa. Eu tenho muitos funcionários.
E eu tinha esse receio de confundir a Lorena, pessoa pública, com a Lorena, que é empresária, que precisa comandar uma empresa. Então, eu ficava, ai, se eu reclamar aqui, eles não vão gostar da Loren Prota. Sabe? Tinha essa crise de identidade muito grande. E eu falava, cara, são duas coisas totalmente diferentes. A maioria das pessoas que trabalham para mim são minhas amigas, se tornaram amigas. E que bom que a gente tem uma troca positiva e que é leve. Mas na hora de puxar a orelha, eu também preciso puxar a orelha, eu preciso me posicionar. Então, eu acho que essa questão da segurança, com respeito, obviamente, eu acho que esse empoderamento pós-filhos, pós-Liz, pós-casamento, ela me trouxe uma maturidade muito grande, assim. E que eu sou muito orgulhosa. Eu acho que vou 30 agora aí também. Eu acho que vem muito mais maturidade, muitas coisas ainda para eu aprender e para eu conquistar. Oh, que ótimo, coisa positiva, coisa positiva. Quer divulgar alguma coisa, um trabalho? Não, eu tô concluindo agora o meu bazar beneficente, né? Eu faço um bazar beneficente, onde a gente arrecada ele 100% para ajudar alguma instituição, a qual eu ainda vou pesquisar qual é que está precisando mais de ajuda. Mas em breve, a gente está com quase mais de 3 mil peças já. Vai ser um bazar online, para que todo o Brasil possa ajudar também, comprar e ajudar essa instituição. Então, esse é um projeto, assim, com mais urgência. Fora isso, a gente está sempre trabalhando. Tem meu canal no YouTube, onde a gente tem coreografia toda semana. E também eu gravei uma websérie de carnaval. Eu fui musa da Viradouro, sou musa da Viradouro há alguns anos. E a gente fez uns bastidores de carnaval, onde eu mostrei toda a minha situação com o meu pé, das infiltrações, de como é que foi uma batalha que eu passei, que eu tô passando ainda por conta dessas dores nos pés. Então, assim, tem muito conteúdo nas minhas redes sociais, em todas as redes sociais. E maternidade real também, né? Que eu acho que é super importante da gente trazer e não ficar só romantizando, porque a gente passa por algumas situações também que a gente precisa estar ali se apoiando. É isso. E você, Gui? Bom, eu vou almoçar agora. eu tenho um almoço, depois eu vou tomar café. Brincadeira, não, só queria agradecer o convite. Sigam lá o trabalho que a gente faz lá na Amplify para os clientes, que a gente tem muito orgulho de estar construindo um modelo de comunicação contemporânea que a gente acredita, né? E não só contemporâneo na execução para as marcas, mas também na relação com os nossos colaboradores e com parceiros também. A gente vê muito falando sobre ESG, né? E às vezes a gente esquece que o ESG começa, né, nos parceiros, nas pessoas que estão próximas da gente. Então, enfim, fazendo o jabá aí, Amplify, do nosso trabalho, dos nossos clientes. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer encontrar um projeto legal. Inclusive, tô aqui, viu, Gui? Eu vou sair de publicidade também. Marca, depois você sai de publicidade. Marcas. Mas aqui super rola. As marcas super se conectam. É muito alto. Reclame da Match. Agradeço demais a presença de vocês. Vocês foram fantásticos. A Ju de volta, né, Ju? Não falta mais, viu? Não. Não falta mais. Tô gravando. E você faz diferença. Quero agradecer também a Isabela Minelli, da Melina Tavares, que ajudou a gente a trazer a Lori. E também a Amanda Otero, que trouxe o guia aqui pra gente. Agradeço demais. Lembrando que você pode acompanhar esse conteúdo no YouTube, no TikTok, e na Nova Brasil FM, nas plataformas de streaming. Na Nova Brasil FM você escuta. Se estiver lá no trânsito, aquele trânsito, para ouvir a nossa entrevista, que é muito gostoso. A gente gosta muito de trocar com vocês. É isso. E terça-feira que vem, a gente tá aqui de novo. Um abraço e boa semana. Beijo.